Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você uma lista com os principais alimentos inflamatórios que tiram a sua energia, que podem provocar doenças. A gente sabe que a inflamação crônica de baixo grau cada vez é mais comum nas pessoas e ela pode trazer muitos problemas para a saúde. Não só essa perda de energia que eu falei, mas também pode favorecer, facilitar o aparecimento de doenças, problemas para a nossa saúde. Então é muito importante saber quais são esses alimentos para a gente evitar consumir no dia a dia. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todo dia aqui, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que tem outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais, então, sobre quais são esses alimentos que podem aumentar a inflamação no nosso corpo. A gente sabe que um corpo inflamado, né, como eu falei, é um corpo mais suscetível a aparecimento de doenças crônico-degenerativas, a diminuição da facilidade do emagrecimento, diminuição do metabolismo. Ele pode estar relacionado também com diminuição de energia, você fica mais prostrado, mais cansado, e você não sabe por que isso está acontecendo. Isso pode estar relacionado a essa inflamação crônica de baixo grau, que cada vez mais está acontecendo com as pessoas. Eu tenho um vídeo aqui falando mais, inclusive, sobre os sintomas dessa inflamação crônica, para você perceber se ela está acontecendo aí no seu corpo. E eu resolvi fazer esse vídeo falando dos alimentos que estão mais relacionados com essa inflamação, porque é muito importante que a gente diminua a ingestão deles no dia a dia. Claro que se você puder eliminar, vai ser melhor da sua alimentação, mas se você não puder, deixa para momentos especiais, para um final de semana, para uma festa. Não necessariamente você precisa radicalizar, mas saber quais são para diminuir o máximo possível vai ser muito importante para o seu dia a dia. Se você gosta desse tema de inflamação, como diminuir a inflamação do nosso corpo, como facilitar o emagrecimento, deixa a sua curtida que eu venho aqui e faço mais vídeos assim. E me conta se você acha que você está inflamado, você tem algum sintoma com relação a isso, se você sente alguma dor, algum cansaço. Coloca para mim aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ver seu comentário. Primeiro alimento da nossa lista não tem como não ser o açúcar. Tanto o açúcar branco, simples, refinado, mas alimentos que a gente consome que se comportam como se fosse açúcar na nossa corrente sanguínea. A gente sabe que existem alguns alimentos, enfim, né, que a gente consome no dia a dia, como o pão branco, à base de farinha de trigo branca refinado, macarrão branco, tudo isso, produtos de padaria, de confeitaria. Todos esses ou tem açúcar também na sua composição, ou contém essa farinha de trigo branca, refinada, que se comporta, é quebrada pelo nosso organismo e é transformada em glicose. Então o nosso corpo olha e enxerga para ela como se fosse açúcar branco da mesma forma. Isso vai fazer com que você tenha um pico de insulina. E a gente já sabe que o pico de insulina é altamente inflamatório para o nosso corpo. Então, muitas pessoas que sentem inflamação crônica, sentem dores crônicas, quando retiram o açúcar e falam, eu retirei o glúten e melhorou muito também a minha inflamação. Pode ser por conta do glúten, pode ser que você tenha alguma relação com o glúten, sim, isso é outra questão, eu tenho vídeo falando mais sobre isso aqui no canal, mas isso pode estar relacionado também com o fato de que quando você retira o glúten, você retira normalmente produtos à base de farinha de trigo branca refinada, então diminui também esse pico de insulina e diminui a inflamação. Por isso que muitas pessoas falam, tirei o açúcar, tirei a farinha, melhorou muito a minha dor, melhorou muito a minha inflamação. Então, se você está nesse quadro, saiba que diminuir o máximo possível o açúcar e a farinha de trigo branco vai melhorar muito a sua inflamação crônica. Isso não quer dizer necessariamente que você vai ter que parar de comer pão, vai ter que parar de comer alguns docinhos. Eu tenho aqui no canal várias receitas de doces fit, sem açúcar, sem adoçante, se for o caso também para você. Tenho vídeos aqui falando também, preparando pizzas, tortas salgadas, salgadinhos. Eu vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para você fazer uma reeducação alimentar sem sofrer, né? E conseguir botar algumas delícias na sua alimentação também. Outro alimento que é importante a gente tomar muito cuidado na hora de consumir e realmente evitar ao máximo são os óleos vegetais, principalmente aqueles óleos que a gente já sabe, de canola, óleo de milho, óleo de girassol. Tem que ter muito cuidado no consumo deles, porque eles têm um tipo de gordura ômega 6 que é altamente inflamatória. Eu tenho um vídeo aqui falando quais são os melhores e os piores óleos para cozinhar. Tenho um vídeo falando mais sobre os bons óleos, as boas gorduras, que são o azeite de oliva, o óleo de abacate,
A própria banha de porco, que é uma opção mais interessante do que os óleos vegetais refinados. A gente sabe que cada vez mais o consumo deles é aumentado no Brasil, principalmente por causa do custo, que é muito mais barato em comparação, né, com esses outros óleos, essas outras gorduras do bem. Mas se você for parar para pensar, eles podem ser mais baratos agora, mas eles vão trazer tantos problemas de saúde para você, você vai gastar tanto em médico, em remédio, que realmente, obviamente, sai mais barato você comprar um azeite, você passar a consumir mais abacate no dia a dia, um óleo de coco, uma banha de porco. Então lembra disso. E lembra também que, Patrícia, o azeite está muito caro. A gente tem que controlar a quantidade dos óleos e das gorduras por uma questão também, né, do ganho de peso, porque a gente sabe que o excesso de peso, apesar de ser uma gordura saudável, a gente tem que controlar a quantidade. O ganho de peso também faz com que você tenha mais tecido adiposo, que também é pró-inflamatório, libera as adipocinas, que são pró-inflamatórias. Então, como você vai controlar a quantidade do seu óleo, da sua gordura saudável, seja o azeite, óleo de abacate, que quer que seja óleo de coco, lembra que você vai comprar um pote deles, né, um vidro deles, mas vai render mais tempo também. Então, pensa nisso tudo e faça essas mudanças que a sua saúde vai agradecer. Eu tenho um vídeo falando mais sobre essas gorduras, né? E vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outro grupo de alimentos que você tem que tomar muito cuidado são os produtos industrializados. Isso porque normalmente eles já são um combo do que a gente, né, tem que tomar cuidado. Normalmente eles são muito ricos em açúcar, muito ricos em sal, isso para preservação. Muitas vezes eles têm gorduras ruins, ou essas gorduras que eu falei agora, esses óleos vegetais, ou pior ainda, a gordura trans, que é a gordura mais inflamatória que existe. Farinha branca, que também é pró-inflamatória. Então, normalmente, esses produtos industrializados, ultraprocessados, são utilizados produtos mais baratos e menos saudáveis para você. Por isso que eles, às vezes, são mais em conta do que produtos naturais, saudáveis, in natura. Então, minimize o máximo possível o uso de industrializados na sua alimentação. É o que eu falo sempre, não é para você falar, eu nunca mais vou poder comer alguma coisa do gênero. Não é isso, a gente não pode radicalizar, não é também porque você vai comer um pedaço de alguma coisa que você está altamente inflamado. Mas se você consumir muito no dia a dia, lasanha congelada, batatinha frita de pacotinho, biscoito industrializado, nugget pronto, você sabe que você vai estar inflamando mais o seu corpo. Muito cuidado também com as carnes processadas. Quando eu falo de carne processada, eu tô falando basicamente daqueles frios, sabe? Aqueles produtos de charcutaria, produtos que, enfim, né, você compra naquelas delicatessens, na padaria. Então, mortadela, salaminho, presuntado, salsicha, salame, tudo isso é ultraprocessado. Você vai ver que tem uma grande quantidade de gordura, principalmente na mortadela, no salaminho, aquelas bolinhas brancas são gorduras mesmo, né? São partes de gordura ali que estão misturadas com a carne. Muitas vezes, dependendo da marca que você compra, do valor, a carne é de baixa qualidade, meio que a sobra que teve ali no frigorífico, eles usam para fazer esses produtos processados, porque aí eles botam flavorizante, corante, fica bem rosinha. Muitas vezes eles adicionam nitritos e nitratos para fazer defumação. Então, além de tudo, eles são muito pró-inflamatórios e podem até ter um potencial cancerígeno. Um dos poucos alimentos que tem uma correlação assim direta entre o consumo regular e o aparecimento de câncer são esses produtos defumados. Eu até tenho um vídeo falando mais sobre esses piores alimentos para o aparecimento do câncer. Esses produtos estão na lista, tem outros, eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição para você. Lembra que eu também tenho aqui no canal receita de mortadela, de linguiça, que você pode fazer caseira. Então, eu vou deixar aqui se você quiser uma alternativa saudável. Cuidado também com o consumo de carne, principalmente aquela carne que está muito passada, com a borda muito preta, assim, né? Muito chamuscada de churrasco, ou até mesmo frita com aquela borda mais crocante, mais dura. Isso porque você libera aminas heterocíclicas que podem ter um potencial super inflamatório para o seu corpo. Então, o ideal mesmo é que você faça a carne assada ou a carne cozida com algum tipo de líquido para deixá-la mais macia e evitar o aparecimento dessas aminas heterocíclicas. Cuidado também com o consumo de alimentos fritos. Quando eu digo frito, aquele alimento em imersão, então batata frita, a milanesa, né? Até esqueci o nome, que você empana e você frita, ou até mesmo um frango que você joga na fritadeira. Isso porque o alimento que está frito, né, que ele vai ser submetido à fritura, ele absorve parte da fritura, do óleo ali. Então é só você medir, né? Botei aqui na minha frigideira meia garrafa de óleo para fazer essa batata frita. No final, sobrou só um pouquinho.
Foi porque evaporou? Claro que parte dessa gordura também tem um líquido ali, né, que vai ser evaporado, né, uma água que tem ali numa proporção, mas, na verdade, o alimento absorve, ele age como se fosse uma esponja. Então, você vai estar consumindo muito mais gordura do que você deveria, e essa gordura em alta temperatura também pode causar alguma transformação nela, chegando ao ponto de fumaça, então é pior ainda, ela fica realmente muito inflamatória. E mais uma vez, os alimentos muito ricos em gordura fazem com que você tenha mais peso, né? Mais ganho de peso, o que vai fazer com que você tenha mais adipócitos, mais células de gordura no seu corpo e mais adipocinas. Então, o que vai ser pior para sua inflamação. Então, limita e minimiza o máximo possível as frituras no seu dia a dia. E outro alimento, na verdade, não é nenhum alimento, mas como a gente consome, eu coloquei aqui. Ele é altamente inflamatório, é o álcool. O álcool estimula a inflamação no intestino e a gente sabe que o intestino é muito importante para a nossa saúde, além de ser o nosso segundo cérebro e formar neurotransmissores que vão ser carreados pela corrente sanguínea para o nosso cérebro, para a sensação de bom humor, bem-estar, melhorar até mesmo o aprendizado, a memória. O intestino também está muito relacionado a alergias, a inflamação. Então, o álcool piora, agride a parede do tecido, né, do seu intestino, piora, aumenta a inflamação. Então, é muito importante minimizar o consumo de álcool o máximo possível. Lembra que eu tenho aqui no canal alguns vídeos bem legais falando mais sobre sintomas de inflamação, que eu já falei, e uma playlist inteira de dieta anti-inflamatória, como diminuir a inflamação do seu corpo. Eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Se esse vídeo te ajudou, aproveita e deixa sua curtida. Me conta qual desses alimentos aqui você vai diminuir o consumo, vai parar de consumir. Eu vou adorar ver esse comentário. E compartilha também com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa dessa informação. Vamos juntos ampliar essa corrente de bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.